O sol ainda mal iluminava a cidade quando Paulo, exausto, se levantou. Com seus 50 e poucos anos, ele já não tinha mais a energia de outrora, mas carregava consigo uma força silenciosa. Como faxineiro da escola estadual onde estudava a própria filha, ele sabia que seu trabalho passava despercebido, mas era essencial. Todos os dias, varria o pátio, limpava corredores, organizava salas e cuidava para que professores e alunos tivessem um ambiente adequado para aprender. Naquela manhã, porém, Paulo sentia um peso maior no coração. Sua filha, Júlia, adolescente de 15 anos, preparava-se para ir à escola, como sempre, com roupas modernas e maquiagem discreta. Ela era inteligente e popular, mas nos últimos tempos parecia olhar para o pai com estranhamento e vergonha. Ao atravessar o portão, Paulo percebeu que Júlia o observava. Não com carinho, mas com aquele tipo de olhar que faz a gente sentir que está sendo julgado. "Pai, você vai mesmo trabalhar com isso hoje?" perguntou sem maldade explícita, mas com um tom de surpresa que deixava claro o constrangimento. Paulo, acostumado a lidar com o cansaço físico e emocional, respondeu com serenidade: "Sim, filha. É meu trabalho e tenho orgulho do que faço." Mas Júlia não se convenceu. Ao chegar à escola, começou a comentar com algumas amigas de maneira discreta sobre o pai. Risadinhas contidas surgiam quando ela apontava para Paulo. A adolescente não dizia palavras cruéis, mas o tom e os gestos transmitiam a sensação de que o pai não era digno de orgulho. Paulo sentiu o impacto silencioso. Cada risadinha, cada olhar curioso, penetrava fundo mesmo que ninguém falasse diretamente. Ele continuou suas tarefas, tentando ignorar o aperto no peito. Varreu o chão, limpou o bebedouro, organizou livros e materiais. E ao fazer isso, lembrava-se de quando Júlia ainda era pequena e o admirava, perguntando sobre seu trabalho, curiosa e cheia de carinho. Agora, aquele olhar que outrora transmitia amor era substituído por constrangimento, e isso machucava mais do que qualquer esforço físico. Durante a manhã, Paulo tentou manter a postura firme. Observava Júlia à distância, percebendo que ela ainda o via apenas como o funcionário que limpava a escola, e não como o pai que sempre trabalhou para que ela tivesse estudo, comida e roupas limpas. Ele respirava fundo, sabendo que o tempo e a paciência poderiam mudar a percepção da filha. Ao final do primeiro período, Paulo recolhia os lixos espalhados e reorganizava os materiais. Júlia passava ao seu lado, tentando disfarçar, mas não conseguia esconder o constrangimento. Por dentro, Paulo sentia um misto de tristeza e determinação. Ele sabia que o respeito verdadeiro se conquista com caráter, dedicação e amor silencioso, e que algum dia Júlia entenderia a lição. Mesmo humilhado de forma sutil, Paulo permanecia íntegro, mostrando que dignidade não depende da opinião alheia. Cada gesto silencioso, cada cuidado com a escola, era uma prova de que o valor de um homem não está no cargo que ocupa, mas na honestidade e na força interior. O dia estava apenas começando, mas a batalha silenciosa entre o orgulho adolescente e a sabedoria do pai tinha se iniciado. Paulo sabia que mais cedo ou mais tarde, Júlia perceberia que havia mais força e nobreza naquele homem do que jamais imaginara. O segundo dia começou com o mesmo cenário. Paulo chegava cedo à escola, uniforme limpo, rosto calmo e mãos calejadas pelo trabalho constante. Ele sabia que seu esforço era invisível para a maioria, mas essencial para o funcionamento do lugar. Porém, Júlia, sua filha, continuava a encarar o pai com um olhar que misturava vergonha e curiosidade. Ela não precisava dizer palavras duras para machucar. O simples fato de afastar-se, de sussurrar risadinhas para os amigos ou fazer gestos discretos de desaprovação, era suficiente para que Paulo sentisse o peso da humilhação. Durante a primeira aula, Paulo organizava livros e limpava o quadro quando Júlia passou perto. Ela falava baixo com as amigas, apontando para o pai de maneira que todos pudessem perceber, mas sem usar palavras ofensivas. O tom, o sorriso e o gesto de "olhem para isso" carregavam uma humilhação silenciosa. Ele ouviu apenas fragmentos, mas eles ecoaram em sua mente. Algo como: "Meu pai faz esse trabalho. Que constrangimento." Paulo continuou seu trabalho com paciência. Varreu o corredor principal, limpou as mesas da biblioteca e organizou materiais espalhados. Cada movimento era feito com cuidado, não por orgulho do que os outros pensassem, mas pelo próprio senso de dever
e dignidade. No fundo, ele se perguntava como poderia ensinar à filha que dignidade não se mede pelo cargo ou status social, mas pela honestidade, esforço e respeito aos outros. Enquanto isso, Júlia, embora ainda constrangida, começou a notar pequenos detalhes. Ela percebeu como o pai cumprimentava cada professor com educação, como tratava os alunos com gentileza e paciência, mesmo quando algumas crianças brincavam de forma inconveniente. Essa visão começou a mexer com seus sentimentos. A garota percebeu que, mesmo sendo alvo de olhares críticos e sussurros de colegas, Paulo mantinha a calma e a postura, sem se rebaixar ou responder com agressividade. No recreio, um incidente chamou a atenção de todos. Alguns alunos derrubaram sem querer livros e papéis pelo pátio. Paulo, como sempre, correu para ajudar, mas desta vez Júlia hesitou e sentiu uma pontada de consciência. Pela primeira vez, decidiu se aproximar e ajudar o pai. Ao recolher os livros junto com ele, sentiu um misto de vergonha, curiosidade e respeito. "Pai, eu não percebi antes", começou ela sem saber exatamente como completar a frase. "Você faz tudo isso e ainda continua calmo?" Paulo sorriu levemente, enxugando o suor da testa. Ele sabia que não precisava repreender a filha. O aprendizado dela estava acontecendo naquele momento. "Júlia, o importante é que você comece a enxergar que dignidade não depende do que os outros pensam. O que importa é como nos comportamos e como tratamos o mundo ao nosso redor", disse ele com a serenidade de quem conhece a vida. Naquele instante, algo mudou na dinâmica entre pai e filha. Júlia começou a entender, ainda que timidamente, que o constrangimento que sentia não refletia o valor do pai, mas sua própria percepção limitada sobre profissões e status social. Ela percebeu que a admiração verdadeira não depende de riqueza, cargos ou popularidade. Ela vem da integridade, do amor e do esforço silencioso que, muitas vezes, ninguém vê. O dia terminou com Paulo limpando a sala de aula como sempre, e Júlia observando discretamente. Um aprendizado silencioso estava acontecendo. Cada gesto, cada atitude, cada movimento calmo e respeitoso do pai transmitia uma lição de vida que, embora ainda não totalmente compreendida, começava a despertar na filha a consciência de que humilhar alguém, mesmo que de forma sutil, nunca é justo. A humilhação emocional do dia anterior começava a se transformar em reflexão. Júlia sentia pela primeira vez o peso de suas atitudes e começava a perceber que o respeito verdadeiro e a admiração vêm de observar a força interior de alguém, mesmo quando essa força não é visível ou reconhecida pelos outros. O dia seguinte começou com uma sensação diferente no ar. Paulo, como sempre, chegou cedo à escola, uniforme limpo, mãos calejadas e rosto sereno. Mas desta vez, Júlia não conseguiu esconder a inquietação. Ela ainda se sentia constrangida pelo trabalho do pai, mas algo dentro dela começava a mudar. O modo como ele cumprimentava professores e alunos, sempre com respeito, e o cuidado com que organizava cada detalhe da escola, começou a mexer com seu coração adolescente. Durante a primeira aula, Júlia observava o pai à distância. Ele limpava o quadro, recolhia papéis e organizava livros, tudo com atenção e paciência. Pela primeira vez, ela percebeu que aqueles gestos simples exigiam esforço e dedicação e que, mesmo sob olhares críticos, ele nunca se rebaixava. O constrangimento que ela sentia começou a se misturar com um sentimento novo, admiração. No recreio, um pequeno incidente se tornou um momento decisivo. Um grupo de alunos deixou cair uma caixa de materiais, espalhando livros e papéis pelo chão. Paulo, como sempre, foi rapidamente ajudar a recolher tudo. Mas, desta vez, Júlia não recuou. Com passos hesitantes, aproximou-se dele e começou a ajudar. Cada livro que recolhia era acompanhado de um sentimento de vergonha, mas também de reconhecimento. "Pai, eu acho que nunca tinha percebido", disse ela, a voz baixa, sem conseguir terminar a frase. "Você continua firme e calmo, mesmo quando as pessoas não valorizam o que você faz." Paulo sorriu, enxugando o suor da testa, sentindo o orgulho silencioso que não precisava de palavras. "Júlia, o mais importante não é o que os outros pensam. O que importa é quem somos e como agimos. Respeito, dedicação e amor ao que fazemos definem nosso valor." Aquelas palavras, ditas com simplicidade e verdade,
tocaram profundamente a filha. Pela primeira vez, ela entendeu que o constrangimento que sentia não refletia o valor do pai, mas sua própria percepção limitada sobre trabalho e status. Ela percebeu que humilhar alguém, mesmo que de forma sutil ou sem intenção explícita, é injusto e pode ferir mais do que se imagina. Nos dias seguintes, Júlia começou a agir de maneira diferente. Começou a valorizar o trabalho do pai, a ajudá-lo discretamente quando podia e até a falar dele com orgulho para os colegas. Cada gesto de Paulo continuava sendo feito com a mesma dedicação e calma, mas agora a filha compreendia e reconhecia seu valor. A relação deles começou a se transformar, baseada em respeito e admiração mútua, e não mais em constrangimento e vergonha. A história de Paulo e Júlia passou a ser um exemplo silencioso para outros alunos da escola. Muitos começaram a olhar com outros olhos para os profissionais que mantêm o ambiente escolar funcionando, percebendo que cada tarefa, por mais simples que pareça, exige esforço, dedicação e dignidade. O respeito e a empatia começaram a crescer, mostrando que a verdadeira grandeza não está em cargos ou títulos, mas na forma como tratamos o mundo e as pessoas ao nosso redor. No final, Paulo não precisava de aplausos ou reconhecimento público. Seu valor estava na honestidade, na paciência e na força de continuar, mesmo quando humilhado de forma emocional. Júlia aprendeu da maneira mais intensa que o orgulho verdadeiro não se conquista, diminuindo os outros, mas observando e reconhecendo sua dedicação e caráter. A vida daqueles dois nunca mais foi a mesma. A humilhação emocional, que parecia um obstáculo, transformou-se em uma lição profunda. Dignidade, amor e respeito são sempre maiores que qualquer status, e a admiração verdadeira nasce do reconhecimento do esforço e do coração das pessoas, mesmo quando ninguém mais vê